Em 1934, uma lei francesa conhecida como Decreto Laval, em homenagem ao primeiro-ministro francês Pierre Laval, foi instaurada para proibir filmagens em território colonial francês sem uma autorização ministerial emitida pela França. Na prática, a determinação impossibilitava todo e qualquer cineasta africano de fazer cinema em seu continente, principalmente em colônias francófonas como Guiné e Senegal. Por essas razões jurídicas, acrescidas de outras como políticas e materiais, o desenvolvimento do cinema africano tem, em geral, relação direta com os processos de descolonização do continente, ocorridos sobretudo na segunda metade do século XX. Em contexto de emancipação política, nasce uma geração preocupada em discursar os efeitos do colonialismo no continente e em exaltar a urgência do fortalecimento das culturas locais frente às culturas colonizadoras. As primeiras produções surgem a partir dos anos de 1960 e, embora com dificuldades de realização, vêm como um cinema político, carregado de discursos potencializadores de discussões sobre as nefastas facetas do colonialismo. Essa contextualização é importante porque falar do cinema de Djibril Diop Mambety é automaticamente falar do principal desígnio de suas lentes, seu país, o Senegal, e tudo o que envolve seu processo de descolonização. Filho de um sacerdote muçulmano e membro da tribo Lebu, Djibril Diop Mambety nasceu em Colobane, nos arredores de Dakar, a capital do Senegal. Seu interesse pelo cinema começou no teatro. Tendo se formado em uma escola de atuação no Senegal, Mambety passou a trabalhar no Teatro Nacional Daniel Sorano, em Dakar, até ser expulso por indisciplina. Em 1969, com apenas 24 anos e sem nenhuma experiência com cinema, ele dirigiu e produziu o curta Contra City, uma obra que exibe as contradições de Dakar. O filme é um documentário com alguns elementos fictícios que acabam por transformar a obra em um exercício metalinguístico de como Mambety enxerga seu país e suas incongruências. Contra City expõe uma Dakar sob a forte influência consumista e exibicionista de seus antigos colonizadores, enquanto revela um contraponto de tudo isso, onde uma população relegada vive em regiões periféricas, abandonadas e longe de toda a grandiosidade da capital. Esta imagem, por exemplo, retrata perfeitamente essa discrepância social que divide a cidade em dois. De um lado, vemos o Monumento da Renascença Africana, um gigantesco monumento de bronze que representa os 50 anos da independência do Senegal. Tal monumento conta com 49 metros de altura e custou cerca de 27 milhões de dólares. Do outro lado, vemos uma população carente de condições mínimas de saneamento e moradia. Mambety aponta para os resquícios de colonização que ainda oprimem um país, não permitindo uma completa emancipação, em especial dos que moram nas periferias, uma obra tão crua quanto a realidade de seu país. No ano seguinte, ele lança seu segundo trabalho, Badu Boy, de 1970, uma obra debochada sobre um jovem transgressor chamado Badu que foge da tirania de um policial obcecado em capturá-lo. Segundo o próprio Mambety, aquele jovem representa a rebeldia moral das ruas senegalesas, algo muito próximo do que ele próprio é. Badu Boy permite o maior experimentalismo do diretor, que brinca com diferentes linhas do tempo, montagem dura e metalinguagem. Essa liberdade que um cinema independente proporciona se transfere para o jovem Badu, que desafia autoridades, costumes e até a sua própria família. Uma cena que representa perfeitamente esse espírito transgressor de Badu e também do próprio filme é quando o jovem urina livremente em um muro com os seguintes dizeres: proibido urinar. Uma vez que aquela obsessiva autoridade não é capaz de aprisionar Badu, o mesmo acontece com a criatividade de Mambety, que não pode se manter aprisionada a uma estética limpa, cronológica e de simples compreensão. Badu Boy se comunica nos detalhes, como por exemplo em uma cena na qual o menino brinca com balões coloridos em um cenário seco, terroso, com tons que variam entre o cinza dos muros e o marrom do chão. Os balões nas mãos desse garoto representam a esperança que Mambety deposita nas crianças, algo que ainda será mais pujante na última obra do diretor. Chegamos então a 1973, quando Mambety lança sua mais influente obra, Tokiboki, uma obra sobre como nosso passado interfere na mentalidade do presente. Sob forte influência da nouvelle vague francesa, Mambety nos apresenta Mori, um jovem senegalês que fora pastor de gado na infância e que, crescido, tem a ambição de morar na França, ainda que não saiba exatamente o porquê. Junto com sua namorada,
Mori busca de todas as formas se desvencilhar de seu passado em busca de um futuro melhor. Porém, como é mostrado em qualquer obra da filmografia de Mambete, a emancipação de qualquer senegalês esbarra nos efeitos devastadores da colonização francesa. Com um orçamento de cerca de $30 mil, obtido em parte do governo senegalês, Mambete cria uma obra impactante, cheia de metáforas visuais que ultrapassam qualquer barreira linguística. É poesia transportada para as imagens por suas lentes captadas. A forma como as lentes de Mambete captam o mundo revela a maneira como ele poetiza suas imagens. Por exemplo, quando se trata de filmar uma cena de sexo, muitos diretores filmariam dois corpos juntos em diversos ângulos, mas repare como Mambete o faz. A relação daqueles jovens é tão bela, poderosa e estrondosa quanto o choque do mar com as rochas. Essa é a maneira como Mambete enxerga seus personagens. Depois de um longo hiato, em 1992, Mambete lança o aclamado Hienas, obra adaptada da peça A Visita da Velha Senhora, de 1952, do suíço Friedrich Dürrenmatt. O texto dessa peça já foi inspiração para diversas adaptações no cinema e na TV, como, por exemplo, no filme A Visita, de 1964, dirigido por Bernard Wick, e no Brasil pelo romance de Jorge Amado, Tieta do Agreste, vivida na TV por Beth Faria na novela Tieta, de 1989, e na telona por Sônia Braga no longa Tieta do Agreste, de 1996, dirigido por Cacá Diegues. Hienas conta a história de Linguer Ramatu, uma mulher misteriosa, rica, que revisita sua aldeia natal, oferecendo-lhes uma proposta perturbadora. Amargurada e tão rica como o Banco Mundial, Linguer considerará aquela aldeia uma fortuna em troca de um ato de vingança. Esse talvez seja o filme mais linear da obra do Mambete, até por ser uma adaptação de uma história popular. Isso, porém, não desqualifica em nada a obra, que traz consigo a recorrente relação simbiótica entre o Senegal e seu povo. Mambete indissocia o passado daquele país do seu presente. É uma obra que mostra que, ao observarmos aquela nação, não devemos fazê-lo por uma limitada unidimensionalidade. Contexto histórico é essencial para se entender o cinema de Mambete. 2 anos depois, o cineasta lança Le Franc, de 1994. Uma comédia sobre um atrapalhado músico que ganha na loteria, porém, seu bilhete premiado fica colado em sua porta, fazendo-o carregá-la por toda a cidade para receber seu prêmio. Apesar do tom jocoso, Le Franc é uma das obras mais pessimistas da carreira de Mambete, o que é reforçado pelas seguintes palavras ditas pelo próprio cineasta. Acabamos. Eu não estou falando apenas sobre nós aqui na África, mas da humanidade. Nós vendemos nossa alma muito barato. O sentimento que tenho é que estamos acabados se trocarmos nossas almas por dinheiro. Le Franc fala sobre uma humanidade que troca seus heróis por um bilhete premiado, que vende sua essência, seus princípios, por uma moeda que hoje é valiosa, mas amanhã certamente perderá seu valor. E finalmente chegamos à sua última obra, lançada após sua morte, A Pequena Vendedora de Soleil, de 1999. Inicialmente, a obra seria a segunda parte de uma trilogia chamada Contes des Petits Gens, algo como o Conto das Pequenas Pessoas, que mostraria as promessas e desilusões do povo senegalês, sendo Le Franc a primeira parte. Infelizmente, a trilogia ficou incompleta, porém, como involuntária conclusão,
sua filmografia se encerra com uma obra acalentadora, reforçando o que dissemos no começo do vídeo sobre o cineasta ser pessimista para com sua corrompida geração, depositando sua esperança nas crianças que ainda não foram corrompidas pelo poder e pelo dinheiro. Djibril Diop Mambete morreu em 23 de julho de 1998 em Paris, onde estava se tratando de um câncer de pulmão. Porém, suas obras perdurarão por muitos anos como cinema rebelde, político, crítico e poético. Antes de encerrarmos esse vídeo, gostaríamos de ressaltar que tanto o Arte Cines quanto o Plano Sequência surgiram não só da vontade individual de cada um de nós de falar sobre cinema, mas de uma necessidade de divulgar verdadeiramente a sétima arte produzida ao redor do mundo. Infelizmente, mesmo com a internet facilitando em muito, temos dificuldade de acesso a algumas obras e a materiais, mesmo que em inglês, sobre alguns diretores e principalmente diretoras. Produzir conteúdo sobre o cinema do Mambete foi uma grande honra e um privilégio para cada um de nós e esperamos que tenha sido o mesmo para cada um de vocês que nos acompanham. Não se esqueça de conferir o podcast lá no Plano Sequência, onde nos debruçamos sobre a vida e obra do cineasta. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também conheçam o trabalho de Mambete. Um forte abraço e até a próxima. C'est simple. Il faut fermer les yeux. Est-ce que vous avez fermé les yeux? Vous voyez des points de lumière. Serrez fort. Les lumières se précisent. Il y a des personnages, il y a la vie se crée. La tête fonctionne, mais pas plus que le cœur. Il y a toute une histoire qui se crée selon la direction du vent que vous voulez. L'histoire se crée. Et puis, on ouvre les yeux, on a une histoire.